Olá pessoal da Ensina Radiólogo, sejam bem-vindos a mais um Pergunta que a Ensina Responde. Tá? Você aí que nos acompanha, já mandou a sua pergunta, sua sugestão, seu questionamento, manda para cá, manda, a gente vai responder, tira sua dúvida de muita gente, ou a gente comenta algo que você quer. Vamos ver o nosso tema. Nesse vídeo a gente vai falar de radiografia da cintura pélvica, como devem ser feitos os posicionamentos alar e obturatriz. Quem mandou essa sugestão, essa pergunta foi a Ana Paula Tedesco, ela é tecnóloga em radiologia. Ela e os seus estagiários, Gilmar, Tawane e Stephanie, do Hospital Municipal da Vila Industrial de São José dos Campos. Muito bem, esse posicionamento alar e obturatriz, ele é frequente em hospitais, clínicas, e não é difícil de fazer. Tá? Não é difícil, eu acredito, do meu ponto de vista, da cintura pélvica, ele tem um grau de dificuldade assim relativo, diria um grau 5, mas é bem simples de entender. Veja só. A incidência alar, feita em decúbito, isso é muito importante. Tá? O paciente então deitado, o corpo uma rotação de 45 graus para o lado que eu quero radiografar, né? O raio perpendicular ao nível da espinha ilíaca anterosuperior, também do lado afetado. Né? E importante lembrar que o lado que está próximo da mesa, que vai ser radiografado, é que corresponde à projeção alar. Se você observar esse posicionamento, você vai lembrar do perfil de quadril que a gente faz, aquele posicionamento para a articulação coxo-femoral. É basicamente a mesma coisa. É lógico, com algumas características importantes desse exame, mas o posicionamento é muito semelhante. E o resultado final, então eu tenho aqui, né, a asa do ilíaco. Aqui na imagem A eu consigo ver, né, todo o osso ilho direito, a articulação coxo-femoral. Na imagem B, bem delimitado. Nota que existe uma diferença visual entre as imagens. Aqui eu tenho mais detalhe ósseo, né, aqui eu não tenho. Isso é uma característica de um exame feito com foco fino. Tá? Importante isso. Cintura pélvica é um estudo ósseo. Estudo ósseo ele pede foco fino para que a gente tenha esta qualidade de imagem para poder então observar. Então eu tenho aqui a incidência alar. A incidência obturatriz também é feita em decúbito com uma rotação de 45 graus, porém para o lado oposto ao que eu quero radiografar. Então se eu vou fazer uma obturatriz direita, o paciente vai ter uma rotação de 45 graus para a esquerda. O raio central, 5 centímetros abaixo do nível da espinha ilíaca anterosuperior, direcionando para o forame obturado. O lado que está distante da mesa é o lado radiografado. Tá? Então, só recapitulando a fala ali do que está escrito. Quero fazer lado direito, vou virar o paciente para a esquerda. E vice-versa, se eu quero o lado esquerdo, viro o paciente para a direita. Então agora o lado radiografado ele fica distante da mesa. E como é que vai ficar a imagem final? O que eu tenho aqui são duas imagens com a mesma característica. Imagem A não tem uma boa definição, imagem B tem uma definição óssea muito boa. Mas em ambos os casos eu consigo ver o forame obturado. A imagem A ainda tem uma característica que eu tenho aqui uma luxação da cabeça do fêmur. Olha, eu tenho uma acetábulo aqui e a cabeça do fêmur totalmente fora. Nesta imagem, a articulação coxo-femoral é preservada. Aí você tem a seguinte questão. E se for pedido para você um exame bilateral? Alar e obturatriz, direito e esquerdo. Se você pensar bem, teoricamente você faria 4 radiografias, certo? Mas aí a questão proteção radiológica cai por terra. Como é que você pode fazer nesses casos? Quando solicitado o exame de forma bilateral, podemos fazer com apenas 2 radiografias de forma panorâmica. Posicionamos o paciente para a incidência alar direita e automaticamente teremos a incidência obturatriz do lado esquerdo. E vice-versa. O raio central deve ser perpendicular, incidir no meio da pelve, 5 centímetros acima da sínfise púbica. O colimador deve ser ajustado de forma que seja abrangente para incluir toda a cintura pélvica. E aí nós temos somente 2 exposições radiográficas. Com essas 2 exposições,
mesmo trabalhando com o colimador um pouco mais aberto, mas utilizando um fator técnico adequado, nós temos um bom resultado. Observe a imagem. Aqui eu tenho uma radiografia feita com foco fino, numa imagem panorâmica, onde eu consigo ver a obturatriz direita e o alar esquerdo, muito bem delimitado aqui em amarelo. Eu consigo então fazer dois lados, então, para que eu consiga fazer o alar direito e a obturatriz esquerda, é só inverter o posicionamento. Mantendo o padrão, consigo resolver então o que era para serem 4 radiografias em apenas 2. Conseguimos então imagem de qualidade e proteção radiológica para o paciente, certo? Eu espero que você tenha gostado aí dessa dica, desse esclarecimento sobre a alar e obturatriz. Cintura pélvica gera bastante dúvida. Se você tiver alguma outra dúvida sobre esse tema ou qualquer outro tema, manda pra gente que a gente responde para você. Já sabe, né? Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, habilita o sininho para receber a notificação e a gente se encontra aqui no canal esperando aí para falar de um novo assunto sobre a radiologia que a gente tanto gosta. Aquele abraço.